Olá, seja bem-vindo ao episódio 35 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E nós demos uma drible da vaca na última semana em vocês, porque a gente falou até no podcast que a gente ia soltar o vídeo na sexta-feira, mas a gente tá mudando de data, né? Isso, a gente vai começar a lançar os vídeos agora na segunda. Isso porque... Terça-feira. A gente vai passar a lançar os vídeos agora nas terças-feiras. Isso porque a gente consegue agora gravar o vídeo no final de semana. E aí a gente não precisa mais ter que encaixar a gravação do vídeo no meio da nossa semana. A nossa semana, né, de segunda a sexta anda meio corrido. Então agora a gente vai colocar para gravar final de semana. E aí a gente lança na terça para dar aí pro nosso editor uma canja para ele poder editar o que tiver que editar, né? Pois é. A gente está tendo algumas mudanças, aproveitando que a gente está fechando um ciclo, pelo menos no podcast, né? Para quem não sabe, na última sexta-feira lançamos o episódio 35 também do podcast, mas o episódio que comemora o primeiro ano do podcast. A gente chegou lá, cara. A gente na verdade deveria chamar o episódio 35 de episódio 0, né? Tipo, se você não sabe nada, e quer, tipo, escolher algum episódio aleatório, escuta primeiro o 35, que seria, no caso, 0, né? Pra você ter uma ideia do que a gente faz, e como a gente faz, e do que a gente falou. Porque aí a pessoa já pode, gostei desse assunto, então, vai lá. Só pra quem ficou totalmente perdido e não viu o podcast, primeiro você vai lá e vê o podcast, né? Mas, se você não quer ver o que a gente fale, o que a gente fez foi basicamente passar por todos os episódios, dar um tapa neles, né? Comentando o que foi feito, o que a gente fez, o que a gente achou interessante, algumas coisas de bastidor, né? Algumas histórias engraçadas. Então, vale a pena, né? Dar um pulinho lá e dar uma conferida no podcast, também ficou bem legal. Beleza. Então, é isso. A gente tem algumas mudanças também. Vocês vão reparar agora, porque nós vamos chamar o nosso jabá. Certo? Jabá. O nosso momento jabá. O nosso jabá bonito, o nosso jabá gostoso. Nosso jabá. Vamos vender o nosso jabá. O nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Beleza, voltando agora... Quem começa? A minha notícia, ela é fofinha. Não, a minha é só tristeza e desgraça. Então acho melhor começar com a minha, pra gente terminar o podcast pelo menos num clima bom, né? Beleza. Se bem que falar em clima bom no Brasil em 2021 anda meio difícil, viu? Porra, parece que assim, a gente não tem um dia de sossego nessa caralho. Meu Deus, viu? Tipo, eu tô com muita dó de vocês, né? Tipo, não bastava ter eleito um presidente nazifascista, ter um monte de problema com o que a gente já tinha na educação, cortes, aí tem problema de corrupção, aí tem a pandemia, tem o pior tratamento da pandemia possível, um monte de morte, agora tem crise hídrica com crise elétrica, podendo ter apagão com 54% de aumento. Vou parar de falar porque... Porque todo dia é uma desgraça diferente, cara. É nego tentando corromper um cara que tá dando golpe nele. Tipo, imagina que você cai no, sei lá, alguém de um esquema de pirâmide liga pra você e tenta aplicar um golpe em você. Mano, basicamente é como se você tivesse pegado esse cara que te ligou e tentar aplicar uma propina nele. Mano, você tá tentando aplicar uma propina num golpe, velho. Não faz sentido o rolê. Tipo, é esse nível de Brasilzão.
Mas beleza, então vamos para a notícia de uma vez. Que ela é, como eu falei, só desgraça. Na verdade, não é uma coisa tão nova, a gente já está convivendo com essa notícia há um tempo, que é a variante Delta do Covid, tá? Mas a minha ideia é trazer aqui tudo que a gente já sabe sobre a variante Delta, né? Porque ela não é nova, mas também não é tão velha, não tem tanta coisa para falar. Bom, obviamente ela é mais uma variante do nosso queridíssimo Covid, tá? Muitas aspas, queridíssimo. Por favor, entenda o sarcasmo, né? Ela está recebendo aquela nomenclatura com letras gregas, né, para a gente não associar ela com um país, mas só para a gente quebrar isso, a variante Delta ela começou, né, parece ter começado na Índia, mas assim, ela já se espalhou rapidamente, ela já está em mais de 80 países, inclusive no nosso glorioso Brasil. Tá? Qual que é o problema dessa variante Delta? Dentre os muitos, né? Ela é altamente transmissível. E por ser altamente transmissível, ela está se tornando rapidamente a variante dominante em alguns lugares, como por exemplo no Reino Unido, né? O Reino Unido também deu muito azar nesses últimos tempos, né? Eles passaram aí por alguns problemas com o Covid. E por essa variante Delta tá espalhando rápido pelo Reino Unido, o Reino Unido, por exemplo, atrasou a reabertura do país, né? Estava marcada para ser por agora. Eles já passaram essa data para o meio de julho. Então o Reino Unido está fechado. Mês de julho? Talvez se abra o mês de julho? Meio de julho foi a data que eles colocaram, né? Mas depende de como é que vai ficar o controle dessa variante Delta, né? Eu tava querendo passar meu aniversário lá. Então, né? Mas Bom, tá tem outros países que estão sendo bastante afetados, né? Israel, por exemplo, já tem mais de 60% da população vacinada, mas eles já instalaram de novo um protocolo de obrigatoriedade do uso de máscara em local fechado. Nos Estados Unidos, em alguns locais, também voltou a recomendação para que as pessoas vacinadas usem máscara em locais fechados, porque Bom, a questão do uso de máscara, né, mesmo vacinado, é uma indicação da Organização Mundial de Saúde, mas lá nos Estados Unidos eles fizeram umas regras lá que quem tivesse vacinado já não precisava, né? Mas parece que alguns locais já estão voltando com isso. Só para você ter uma ideia, a variante Delta já é responsável por 26%, mais de 26% dos casos nos Estados Unidos. Né? Bom, por ser uma variante nova, ela é obviamente um desafio para as vacinas, né? As vacinas não foram feitas pensadas para ela. E fica complicado, né? Porque a gente ainda tem uma pequena parcela da população que foi vacinada, assim, mundialmente falando. Assim, um pouco mais de 23% só da população mundial já recebeu pelo menos uma dose de vacina. E a maioria desses 23% está em países ricos. Então, menos de 1% da população dos países pobres já recebeu uma dose de vacina. Então ainda está muito... Assim, a gente fala, né, em alguns lugares está bastante avançado, mas tem lugar que mal começou, né? E beleza, mas o que a gente sabe... como eu comentei, né, em Israel tem 60%, mas no Brasil já puxa para baixo com um pouco mais de 12%. Mas deve ter aí país na África que mal começou, né? Eu tava conversando com a minha colega do Irã, lá o negócio tá feio. Eles não chegaram a 5% ainda, tá uma disputa porque agora o governo não está querendo comprar as vacinas, ele quer produzir a própria vacina e esperar sair uma vacina nacional. É um rolê assim... Puta, é um rolo, né? É um rolo. Então, tem países que estão bastante avançados na maioria desses países ricos, mas os países pobres ainda estão bastante engatinhando, né? E assim, a gente falou do Irã, que não é necessariamente um país pobre, né? Nem o Brasil também não se encaixa em um país tão pobre assim. Tem aí alguns outros países que devem estar bem pior, né? Mas como eu falei, tanto o Irã quanto o Brasil é mais questão política do que qualquer outra coisa, né? Tem países que realmente sofrem, né, por causa dos políticos que eles elegeram, ou não elegeram, né, tem alguns países ainda que elegem mais ou menos, mas tem muito país também que é só muito pobre, só muito difícil acesso e é só complicado, né? Sim. Bom, o que a gente sabe até agora, assim, de concreto sobre a variante Delta? Bom, a primeira coisa, que já é a coisa mais preocupante, é que ela se espalha muito mais rápido que todas as outras variantes, tá? A variante Alpha, só para ter um parâmetro de comparação, que é aquela variante do Reino Unido, ela é 50% mais contagiosa que as variantes anteriores a ela. A variante Delta é 60% mais contagiosa do que a variante Alpha. Tá? Então, ela é bastante perigosa.
Outro problema é que essa variante nova ela pode dar um pelé, ela dá uma escapada de algumas partes do sistema imunológico da pessoa. O fato dela ser muito transmissível é uma preocupação, mas alguns estudos têm mostrado que parece que ela dá uma fugida do sistema imunológico. E é por isso que ela acaba causando vários problemas, né? Mas isso é meio que esperado, porque as variantes são a evolução natural dos vírus, né? A partir do momento que você tem uma boa parcela da população que já pegou o vírus tem problema de se espalhar, então vai selecionando aqueles vírus que conseguem enganar o sistema imunológico, né? Exato. Saiu uma pesquisa no Research Square em junho, final de junho, liderado pela Petra Milikoshova. Difícil falar esses nomes, espero que fale certo. Que ela encontra que, por exemplo, os anticorpos das pessoas recuperadas e vacinadas foram menos potentes em impedir a variante Delta do que quando comparado com a variante Alpha ou com a versão original, né, do vírus, que foi a que escapou de Wuhan. A mesma equipe, né, ela analisou um grupo de casos de Covid-19 em profissionais de saúde que foram vacinados com a AstraZeneca, num hospital da Índia em abril. E eles descobriram que a maioria das pessoas que trabalhavam lá estavam infectadas com a variante Delta. A mesma coisa aconteceu em dois outros centros de saúde em Delhi, né, que é lá na Índia. Então, e isso é complicado, né, porque é o pessoal que está realmente na linha de frente, né, o pessoal que trabalha no sistema de saúde já foi vacinado, já estaria teoricamente protegido, e não, né, acaba estando infectado com essa nova variante. Bom, apesar de tudo isso, né, desse problema, as vacinas ainda fazem um bom trabalho. Tá, a vacina ainda é, como a gente escuta repetidas vezes, né, e tem que ficar repetindo mesmo, a vacina ainda é o melhor caminho. Teve um estudo que foi postado no medRxiv, tá, pelo Jamie Lopes Bernal e outros colegas. E, apesar de tudo, parece que esse estudo preliminar ele mostra que as vacinas que a gente tem hoje parecem ser menos eficazes contra essa variante Delta. Tá, mas ainda, né, duas doses melhores que uma. Para o estudo, ele pegou algumas vacinas que a gente usa, especialmente aí na Europa, né, então ele comparou a Pfizer e a AstraZeneca, e ele chegou nos números assim, mais ou menos assustadores, porque para uma dose da Pfizer ou da AstraZeneca, ela é só 36% eficaz na prevenção de doenças sintomáticas, né, para infecção da variante Delta. Quando você compara com a variante Alpha, o número para a variante Alpha era de 55%. Então tem aí 22% a menos, é bastante coisa. Quando você toma a segunda dose, aí sim a situação melhora, né? Uma segunda dose da Pfizer, ela é eficaz em 88% contra a variante Delta e era 93,4% contra a Alpha. Da AstraZeneca é menor, né? A AstraZeneca era 66% contra a Alpha, contra a Delta ela é 60%, ali é a diferença de 6%. Ainda assim, né, um problema. Esses números melhoram bastante contra a hospitalização. Aqueles números que eu coloquei são só para sintomas, tá? Isso. A hospitalização que é importante, né, porque se você diminui a hospitalização, você libera um pouco mais as UTIs, e aí as pessoas que estão num caso mais grave podem ser tratadas melhor. Você não tem aquela coisa de ter fila em UTI, né? E os números que eles encontraram é que uma única dose da Pfizer ela é 94% eficaz em manter a pessoa fora do hospital para a variante Delta. Quando você toma 2 doses, esse número sobe para 26%. No caso da AstraZeneca, uma dose 71%. Quando você toma a segunda, esse número sobe para 92%. Então, continuam números bem bons, né? Sim. Porém, a questão dos sintomas é que é meio preocupante, né? Na realidade, assim, sintomas meio que tá meio assim, né? Não vai ter sintoma e tudo mais. Mas o importante é principalmente não ir pro manter longe do hospital. Né? Se a vacina fizer com que o coronavírus seja de fato só uma gripezinha, aquele resfriadinho que você pega, tem os sintomas e tal, e depois passa e já era. Aí tudo bem, né? Beleza, tudo bem. Fechou e tal. O problema é aquilo... Oi? Eu ia falar que foi essa briga que a gente teve com o negócio da Coronavac, né? Porque o pessoal ficou jogando um monte de número quando surgiu ali os números de efetividade da Coronavac, era exatamente isso, né? O número que importava de fato, que era bem alto até, era justamente o número que
que evitava as hospitalizações, né? E aí, em vez do pessoal se atentar para esse número, ficou se atentando para o outro número, que era o número de pessoas que exibiam sintomas, né? E aí ficou... Como ficou se tudo errado. Se fosse o grande problema, né? Não. Bom, não que não seja, né? Mas enfim, só voltando, esse estudo que eu comentei só testou a Pfizer e a AstraZeneca, mas a gente tem algumas outras vacinas rodando por aí, especialmente a Janssen, né? E aqui no Brasil, particularmente a Coronavac. Para a Janssen, teve um estudo que foi publicado no começo de julho, no bioRxiv também. Não também, né? O outro foi no medRxiv e esse é no bioRxiv. Mas ele fez o teste com a vacina da Janssen, com a vacina Janssen, e apesar de ele não dar números, ele sugere que os anticorpos que são produzidos pela vacina, eles reconhecem essa variante, de forma que a vacina deve ainda ser efetiva. Lembrando que a vantagem da vacina da Janssen é que ela é uma dose só, né? Para a Coronavac, também não tem os números ainda oficiais, tá? Só que alguns porta-vozes da Sinovac, né, que é a farmacêutica que produz junto com o Butantan, eles afirmaram que o imunizante é sim capaz de barrar essa nova variante. Falta só soltar os resultados de fato da pesquisa. Provavelmente eles já têm os números, eles só não tiveram tempo de soltar ainda, né? Exato, devem estar esperando alguma outra análise. Assim, trocando em miúdos, o que realmente isso daí significa é aquilo que o pessoal já estava falando, que a gente... então, a gente vai precisar de uma dose de reforço todo ano, porque além da questão, né, de ir perdendo os anticorpos conforme o tempo passa, tem também o problema de surgir essas variantes diferenciadas e tal. É efetivo, mas perder um pouquinho da efetividade, conforme vai perdendo, provavelmente mais pra frente uma variante vai conseguir passar pela vacina, aí lá ele dá mais vacina. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem que correr, vacinar todo mundo para já preparar para a próxima remessa do ano que vem. Porque uma das preocupações é essa, né? Tipo, os pesquisadores dessa área já estão atentos para a próxima variante. A variante Delta certamente não deve ser a última, né? Esse vírus, a gente já percebeu que esse vírus, no quesito mutação, ele vai muito bem, né? Ele gosta de fazer essas mudanças. E isso se dá muito porque a gente não consegue extinguir ele de uma vez, né? A gente cria cenários que privilegiam essa questão da mutação, o vírus se adaptando, né? Então, para extinguir esse vírus de uma vez, tinha que fazer o real, imunização de rebanho em escala temporal global, muito baixa. Não, escala global, né? E muito rápido. Então, tinha que ser coisa de em 4 meses conseguir vacinar o mundo inteiro. Então, a gente já viu que não vai rolar. Frente, porque tem vários, né? Várias produções e tal, quem sabe eles aumentando as plantas e tal. Alguns, sei lá, daqui uns 5 anos, nessa de cria uma nova, eles conseguem adaptar bem o sistema e vacinar todo mundo e conseguir eliminar isso daí. Mas vai saber, né? Se a gente consegue erradicar, vai ser o primeiro vírus RNA erradicável. Já é... Sim. Já é bastante coisa. Mundialmente, o vírus que a gente conseguiu erradicar é o da varíola DNA. Sim. Você falou sobre as vacinas, né? E outro ponto importante sobre essa questão da variante Delta é que a gente tem que sempre lembrar que a vacina não é como é que chama? A vacina não é uma capa mágica que você coloca e some do vírus, tá? A vacina ela não protege todo mundo, inclusive, de maneira igual. Então, para essa variante Delta, né? A pesquisa ouviu um virologista do Instituto de Cambridge, o Ravindra Gupta, e ele falou que para os jovens e saudáveis que já estão vacinados, a variante Delta não deve ser um problema tão grande. O problema são as pessoas idosas, tá? Porque já há hospitalizações dessas pessoas e possivelmente a gente vai ter mortes dessas pessoas devido à variante Delta. Mesmo aquelas já vacinadas, né? Então, muita atenção, né? A gente está passando aqui no Brasil por uma ideia de querer tirar máscara, querer abrir tudo, e a gente esquece que está morrendo quase 2.000 pessoas por dia ainda por causa disso, né? Então, assim, a gente meio que encontrou um platô, mas esse platô está muito alto, né? A gente não está descendo, que é o problema. Eu também acho meio complicado, porque agora eu tô vivendo em outro país e eu vejo que, tipo, como é que eu vou dizer? O lance da vacinação no Brasil, que a gente estava falando, de ser um exemplo,
Você consegue ver até nesse ponto aí, viu? Tipo, o sistema de vacinação do Brasil é realmente incrível quando você compara, mesmo com países desenvolvidos aqui da Europa, sabe? E aí você vê a galera aqui da Europa, os países da Europa, você pega a França, 30% de completamente imunizado, Alemanha, por aí também. A Espanha tá com 37%. E você vê que você tem um problema, porque aparentemente você não tem uma conscientização suficiente no mundo ainda sobre vacinação. Eu tava vendo um dado eu vi um dado que é coisa de louco, porque, assim, tem uma colega nossa que tá na França, já foi vacinada, né? Aí teve alguém que eu conheci quando eu estive em Portugal, deu uma passada aqui em Madrid, foi pra França pra vacinar. Fez turismo da vacina. Da vacina, Ela é mais nova do que eu. Uhum. Tipo, a minha faixa etária vai abrir nessa quarta-feira aqui na Espanha. Aí eu fui olhar a taxa de vacinação, completamente imunizado. Na França, eles estão vacinando todo mundo, né? Já tá em todas as idades, e eles estão com 30%. Aqui outra, na Espanha, né? Eles ainda não chegaram na faixa final, eles estão com 37%. Isso só tem um motivo, é que a adesão à vacina aqui na Espanha é muito maior, porque aqui estão vacinando mais e nem tá todo mundo podendo vacinar ainda. Lá na França todo mundo já pode vacinar, o pessoal não tá vacinando. O rolê aqui no Brasil não é nem tanto com essa questão da não adesão da população, que tem também, né, porque tem, infelizmente, mas é a questão realmente da escassez de vacinas, né? A gente passou em São Paulo, por exemplo, faz umas 2-3 semanas, eles tiveram que parar a vacinação um dia porque não tinha vacina. E assim, é muito difícil você comparar a taxa de vacinação na Espanha, por exemplo, ou na França, que seja com o Brasil. Primeiro por causa do tamanho dos países, depois por causa da quantidade de gente desse país, né, da população, mas também pelas regiões que você tem que acessar no Brasil não são tão simples, né, como na França. A gente tem que lembrar, por exemplo, se você pegar o estado do Amazonas, a gente tem população ribeirinha, a gente tem índio, a gente tem gente que não tem contato de jeito nenhum, sabe? Assim, a gente sempre pensa, né, no Brasil, por exemplo, a gente aqui do estado de São Paulo, posso falar, né? Mesmo do interior. Pô, todo mundo tem acesso à internet. Não, cara, tem gente no Brasil que não tem acesso à luz, que não tem acesso à água encanada, sabe? Tipo, é outra realidade. Tem gente morando em lugar que você só acessa de barco, sabe? Não, mas eu acho que a gente tem que bater a real aqui, cara. É o seguinte, a questão é, aqui é mais fácil, aqui eles têm mais vacinas. Sim. Só que o Brasil, quando a Pfizer procurou o Brasil para ser a vitrine... Não, Não, calma aí que o ponto é importante. Não foi à toa. É porque a gente era bom nisso. A gente era muito bom. Tipo, o pessoal se impressionou com os Estados Unidos chegando a 4 milhões. Eles foram progressivamente fazendo isso. Na campanha da H1N1, partiu uma média de 2 milhões. Quando o pessoal traça fazer a média de 2 milhões que eles não conseguem atingir aí no Brasil, era só a média que conseguiu dar H1N1. Sacou? Então, mas o negócio é esse, né? Tipo, eu não tô falando que o sistema brasileiro de vacinação não é bom. Eu acho que o sistema brasileiro não era bom. Ele continua bom, sabe? Tipo, a gente ainda vacina num ritmo legal para a quantidade de vacinas que a gente tem. Só que a atuação dos profissionais que trabalham nessa área de vacinação, ela é limitada à quantidade de vacina. Não adianta você ter um esquema bom se você não tem um insumo, entendeu? Então, tipo, esse é o problema. Muito desmontado, cara. Eu tô muito preocupado mesmo. Tá tudo muito desmontado, porque... De novo, o desafio de se vacinar a população brasileira é muito maior do que em qualquer um desses lugares que a gente está falando. Só que a gente tinha um sistema que resolvia isso, saca? Não, então, mas é esse o ponto. Eu não acho que a gente tinha um sistema que resolvia isso. A gente tem um sistema que resolve isso. O problema é como esse sistema é utilizado, entendeu? Assim, o sistema de vacinação é muito bom. Eu acho que ele é subutilizado e ele não tem nem os recursos para isso. Sabe, de novo, não adianta você ter o melhor sistema do mundo de fazer qualquer coisa se você não tem um insumo, entendeu? Então, o problema é o insumo. Chega uma hora que você não tem como. Vamos ver porque essa desculpa já não vai rolar mais a partir dos próximos meses, quando chegar a tecnologia tanto da AstraZeneca quanto da
da Coronavac, né? Sim, aí eu acho que aí a gente vai pôr à prova realmente a eficácia do sistema. Sabe, do sistema de vacinação, né? Foi falado um negócio durante a CPI que é um negócio importantíssimo. Realmente importante. A gente tem que aproveitar, e tem que aproveitar mesmo. Agora que está em foco, Butantan pegou fogo há menos de uma década atrás. O Butantan estava começando a ser sucateado. Mesma coisa a gente pode falar da Fiocruz. Esse é o momento de... porque o Omar Aziz tinha dado essas dicas e tudo mais. A gente tem que cobrar que os senadores e os deputados realmente façam isso. A gente precisa, tanto da Fiocruz quanto do Butantan, aumentando a planta, porque a população aumentou. Eles são responsáveis pela vacinação. Agora tem uma doença a mais. A gente tem que investir, porque é um negócio que funcionou décadas e a gente tinha um negócio que era exemplar. A gente não pode deixar isso morrer. Então, mas aí se esbarra um monte de outros problemas, né? Por exemplo, o Brasil não vai fazer censo. O quão absurdo que é isso? É um país que não sabe quantas pessoas vivem nele, sabe? É um país que não consegue medir quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem. E o censo é mais importante. O censo desse ano é o mais importante de todos os que já foi feito, porque a gente vai ver o impacto exatamente da pandemia. Exato, e a gente não vai fazer. No Brasil a gente tem o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é basicamente a porta de entrada para as universidades federais no Brasil e para algumas estaduais também, e não tem dinheiro para fazer. Para onde é que foi, sabe? É má administração, isso é pura má administração, tá? Mas bom, vamos dar uma segurada aqui na parte da política, né, porque tudo que eu falei sobre a variante Delta, todos os números, né, são baseados em estudos na Europa e nos Estados Unidos. A situação da variante Delta no Brasil é estranha, tá? A variante Delta chegou no Brasil, tá? Chegou no dia 20 de maio, tá? Chegou a bordo de um navio, né? Um grupo de 6 passageiros que chegou no Maranhão. Bom, atualmente, né, durante o mês de junho ali, você já encontrava essa variante Delta em várias regiões do país, então você encontrava no Rio, em Minas, Paraná, Goiás, todos esses estados já confirmaram a presença da variante Delta. E por enquanto, né, enquanto esse podcast é gravado, a gente teve apenas 2 mortes relacionadas à variante Delta, que foi uma gestante de 42 anos no Paraná, e a segunda foi um homem de 54 anos que era um dos tripulantes do navio que atracou no Maranhão. Tá? Apesar desses indícios, né, é difícil saber o impacto ainda da variante Delta no Brasil. Isso porque os sistemas de vigilância genômica nacionais eles não conseguem analisar um número de amostras suficientemente grande para ter uma ideia do que está acontecendo nas cadeias de transmissão do coronavírus. Então pode ser que a gente tenha ainda a variante Delta em outros estados, outras regiões, outras pessoas morrendo dela, mas a gente só não consegue detectar, tá? Então, no caso do Brasil, a variante Delta ainda tá nebulosa ainda, tá? Por enquanto, o que a gente vê é que poucas pessoas morreram exatamente da variante Delta, mas assim, esse número é totalmente subestimado, né? Bem subestimado, aliás. Lá vou eu voltar a falar essas paradas. No bandeira da União Soviética. Eita, mas o Brasil tá complicado. A gente viu pela CPI a zona, literalmente zona que fizeram com o lance dos testes. Um teste... foram comprados testes anteriores, chegaram a querer culpar o Mandetta de ter comprado aqueles testes, a própria, como é que é, foi a mulher que tinha entrado pro Ministério da Saúde, ela falou, não, mas naquela época eram os testes que tinha, não importa, o problema é o seguinte, foi pensado num sistema de teste que não foi aplicado, e essa é a verdade, e aí se falou de sistema de teste, e estão falando dos testes, mas calma aí, o que foi? Não, eu só ia falar que você tem que lembrar dos casos, daqueles testes que ficaram parados num depósito. Aí eles venceram. É desse que eu tô falando. Ah, tá. Eles venceram. Aí a Anvisa jogou ali mais alguns meses nesse prazo de validade. E eles venceram de novo. Eles venceram do prazo estendido. Esse é o problema, né? O Brasil testa muito pouco, cara. Ainda, então, né? Ainda. Se a gente não conseguiu fazer um controle por teste quando era só o Covid, agora que tem variante, você tem que fazer categorizar genomicamente. O problema ficou muito pior. E eu não sei se o nosso ouvinte estava acompanhando as lives apocalípticas do Átila. Então, né?
que ele foi contando, mas eu lembro no episódio, no dia em que ele falou assim, olha, a partir daqui, esquece, contaminação comunitária, os testes não estão feitos o suficiente, a gente não tem noção do que está acontecendo, a gente vai ter que ficar contando mortos. E no Brasil é isso. No Brasil é isso. A gente nem sequer vai saber um dia quantos morreram da Delta. Né? Não. E é muito engraçado porque o pessoal já esqueceu, porque isso foi lá no início da pandemia. Mas aí quando foi o Halal lá na CPI falar, ele falou a mesma coisa. Olha, esse negócio de letalidade e tudo mais, olha, tem que ver o que dá pra considerar, porque no fim das contas não se está testando. Não se está testando o suficiente. Malha dá pra fazer essas comparações. Não, então, você falou, né, a gente não vai poder nem medir de fato quantas pessoas morreram com Delta. E mesmo assim, o número que a gente medir de mortes pelo Covid em geral, tá, independente da variante, ainda vai ser um número carregado de asterisco, porque de novo a gente não testa. De novo tá tendo e vai ter ainda muita gente que vai acabar falecendo e não vai ser diagnosticado com Covid. Então, eu odeio quando a pessoa fala, mas tal médico diagnosticou com Covid a morte da pessoa, a pessoa nem tinha isso. Cara, o que está acontecendo na verdade é o contrário. É a pessoa que morre em casa e nunca foi parar no sistema de saúde. O médico não teve a oportunidade de saber. O cara aí de uma comunidade mais do interior, de algum lugar, acaba morrendo em casa, acha que morreu de gripe, de repente morre o resto da família e todo mundo fica achando que foi gripe, entendeu? E esses números não são contados. E aí você não quer fazer o censo. Sabe? Então, aquela pesquisa que foi apresentada... Agora eu esqueci o nome da pesquisadora que foi lá. Junto com o Halal, também na CPI. Tá. Aquela pesquisa é importante, porque aquilo ali foi num ciclo de 1 ano. Eles já fizeram a estimativa de morte pelo Covid por mortes extras, né? Sim. Pelo Covid mesmo vai ser impossível ver. A gente pode ver quais são as mortes causadas em decorrência da pandemia. E aí a gente já vê que a morte extra, cara, é muito maior do que aquele período estava contando nas mortes oficiais por Covid. Obviamente, porque quando você tem seu sistema hospitalar vai pro saco, como aconteceu várias vezes durante a pandemia. Está acontecendo nesse momento, na verdade. E você tem mortes, além da morte do Covid, você tem mortes extras. Você tem bebê prematuro. Se eu não me engano, teve caso de bebê prematuro morrendo por falta de ar na crise de oxigênio no Amazonas. Então, tipo... É um rolê complicado, porque, de novo, né, nessa conta você não tá levando em consideração, né, um número que esse pessoal gosta, que é o número de recuperados. Recuperados, vamos enfiar asterisco aí também, né, porque tem as sequelas pós-Covid que ninguém conta. Sabe? Então, tipo, é uma pessoa que vai ter sequela, vai viver um tempo e de repente morre por uma dessas sequelas e não entra na conta, sabe? Que deveria ter entrado. Esse número é um número, assim, é canalha quem usa esse termo. Porque ele não para pra pensar o que significa. Porque a pessoa que passou por isso, eu até na minha rede social eu soltei um vídeo meio de desabafo nisso, que é realmente canalha. A pessoa... Esse número significa o tanto de pessoas que passaram pelo trauma de ter uma doença que te coloca na posição de roleta russa. Você não sabe se você vai morrer quando você pega a Covid ou não. Então essas são as pessoas que foram identificadas, elas tiveram o diagnóstico de Covid. E aí passaram no mínimo por esse trauma. Aí você tem sequelas, você tem as pessoas que vão ter traumas psicológicos porque elas foram diagnosticadas e elas sabem que foram elas, ou acham que foram elas que passaram para entes, e esses entes sofreram. Aí tem os casos dos entes que morreram. Então imagina o trauma. Tem caso de vídeo aí de uma filha chorando, que cara, é terrível, porque tem toda essa história por trás, que ela que passou a Covid pra mãe e a mãe morreu. Então, tipo, esses são o número. E o que significa esse número? Mas eles sobreviveram. Não, eles não sobreviveram, porque a pandemia não acabou. Você tem novas variantes, elas podem ser reinfectadas com qualquer uma das N variantes que a gente tem hoje. É canalice usar esse número. É canalice. A gente não tem que comemorar esse número, a gente tem que lamentar esse número. Esse número só é grande porque a contaminação no Brasil correu solta. Certo? A gente devia comemorar se a gente tivesse o menor número de contaminados, o menor número de... a gente teve o menor número de curados. Sim,
porque a gente teve o menor de contaminados. Esses números são muito relativos, né? E de novo, né? O cara que tá pegando esses números não tá nem pegando o número certo, porque, de novo, né? É o que você comentou. O cara que entra ali pra lista dos curados, né? Dos recuperados, é um cara que teve o diagnóstico. De novo, tem um monte de gente aí que não teve diagnóstico, cara. Morreu sem saber do que morreu, ou melhorou e não sabe do que melhorou. Sabe? Então... olha... como diz aquele outro, a gente está realmente conhecendo as nossas autoridades durante o Covid, sabe? Se teve uma coisa que o Covid serviu, foi para isso. Esperamos que em 2022 a coisa melhore, né? Assim, politicamente falando, né? Eu vi, aliás, a gente já politizou tudo e a gente já matou a sua notícia, porque a gente já tá há quase 40 minutos falando, né? Não, a gente vai dar essa notícia, calma. Eu vou dar a minha notícia, pô. Não, eu sei, calma. Mas foi quem falou? Foi um político aí, eu não vou falar o nome político pra não dar o crédito pro cara e não foder com o vídeo, né? Mas ele falou assim que as próximas eleições são talvez as mais importantes desde a redemocratização. Sabe? Tipo, a gente precisa dar uma resposta ao que tá no poder, sabe? Independente se você gosta ou não de político A ou político B, entendeu? Assim, você pode ser partidário de quem tá na política, mas você tem que admitir que não tá funcionando, sabe? Ah, não, mas eu votei nele porque eu confiava. Tá, mas não tá funcionando. E se não tá funcionando, você tem que mudar, entendeu? Não tem... Teve um senador também que comentou, né? Que alguns senadores, durante a fala da CPI, comentavam, né, que eles tinham se arrependido do voto e tudo mais. E esse senador falou assim, eu não me arrependo, e ele enumerou lá a quantidade de bobagem que o atual presidente tinha falado antes, né? Mas assim, fato é que ainda bem que essas pessoas se arrependeram, sabe? Tipo, é melhor do que continuar apostando numa coisa que não tá funcionando, que fica pior a cada dia, né? Se o Bolsonaro, junto com o petismo, dividiu a nação na última eleição, essa é a eleição pra gente se unir contra o lado que venceu. Essa é a verdade. Essa é a eleição que a gente tem que se unir pela humanidade. A gente tem que se unir recebeu aqueles que se arrependeram, entende? E mano... É o que dá, né? É o que dá. É o que dá. Então, o que você... tipo, o cara foi lá, votou, fez campanha pro atual presidente. Você vai fazer o que com ele? Já foi. O que você pode fazer? Você vai inventar a máquina do tempo, voltar lá e esculachar o cara antes? Não. Então por que você esculacha o cara agora? Se você excluir o cara, como o Reinaldo fala isso, né? Você tem que lembrar que se essas pessoas que se arrependeram não se arrepender e for votar em outro cara, o cara ganha de novo. O Bolsonaro se elege de novo. Se nenhum verdade, voto mudar, o Bolsonaro se elege de novo. Então... É com isso que ele tá contando, inclusive. Bom, enfim, vamos matar isso aqui, vamos pra sua notícia, senão para a bandeira da União Soviética agora. Beleza. Então vamos pra minha notícia, que a minha notícia é um pouquinho mais alegre. Eu vou falar de um simpático, né? De um simpático Mr. Frozen, Senhor Frozen. Tá. Simpático o quê? Uma simpática lagartixa. 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 Não é lagartixa, é lagartixa. É lagartixa. Não é largatixa? Não, lagartixa. É lagartixa. Isso. Eu vou começar a falar Jenko, que é mais fácil. Na verdade, você deveria ficar tentando falar lagartixa toda hora. E você devia colocar um contador aqui do lado de quantas vezes você falou largatixa. Ah, não vai dar trabalho pro editor de fazer isso porra nenhuma, não. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não vem que não tem. Tá, vai, segue. Trabalho do caramba. Então, essa lagartixa, o Mr. Frozen, que é de uma espécie interessante, é Lemon... Como é que é o nome dela? Ajuda aí. Eu não sei. Notícia sua, irmão, se vira. É de uma variedade da lagartixa leopardo. Eblepharis macularius. Nome mais simples é uma Lemon Frost. Tá. Por que eu esqueci? Limão congelado, mano. Limão, sei lá, resfriado, uma coisa assim. Então,
O pessoal da universidade da UCLA, a UCLA é na Califórnia, né? É UCLA, não chama de UCLA não, que é... aliás, tem um podcast que eu escuto, e vamos fazer referência ao podcast de basquete, que ele fala as siglas das universidades brasileiras do jeito que são. Então, sei lá, a Universidade Federal de Pelotas, ele chama de UFPEL. Aí você tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFCRS. Aí você tem, sei lá, Universidade Federal do Piauí, não sei nem se existe, mas deve existir. Aí ele chama de UFP. Aí você acabou de chamar a UCLA de UCLA. Foi mal. O pessoal da Universidade UCLA foi lá dar uma olhada num cara que criava lagartixas. Ele tem uma variedade gigantesca de lagartixas. E ele arrematou num leilão de lagartixas. Não, a história tá muito legal, né? Não, tá leilão, legal. Tem cara que cria lagartixa? Sim. O Gabriel sabe falar lagartixa? Não. Não. Veio essa unidade, né, desse Lemon Frost. Uhum. E ele cruzou. Por que não? E do cruzamento dessa lagartixa com outras, aconteceu que 80% da prole desenvolveu câncer de pele. Que bizarro. 80%, exato. É bastante coisa. E aí o que os pesquisadores, obviamente com isso, parece um dado muito interessante, eles foram olhar geneticamente, eles conseguiram identificar os genes que dão tanto a pigmentação um pouco diferenciada dessa subespécie, quanto a condição de ser propícia a ter tumor de pele. Uhum. Então, tipo, foi um negócio assim meio engraçado. A notícia é só isso, um negócio meio engraçado, bonitinho, mas é bem interessante porque é um avanço. Você conseguiu identificar um gene que está causando câncer de pele, né? Aliás, é muito similar a algumas coisas que tem nos humanos, então a gente pode depois transportar essa informação exatamente para humanos, né? Que é um câncer que atinge todo mundo. Atinge todo mundo. Atinge muita gente. Atinge muita gente. E então, assim, pode ser que a gente consiga identificar também os genes que dão, que fazem ser propício desenvolver tumor de pele. Oi? É bizarro, né? Porque o principal causador de câncer de pele são os raios ultravioletas, né? Então, basicamente, se você parar pra pensar, como que você evita um câncer de pele? Bom, você não sai no sol, né? Ou pelo menos você usa algum tipo de proteção. Aí você pensa, mas isso é fácil de fazer, é só passar ali o protetor solar e antes de sair na rua. E aí vem a pergunta, quantas vezes você pessoa que tá ouvindo, já fez isso? Pois é, normalmente a gente só faz quando vai na praia. Exato, e você pode adicionar nessa conta, por exemplo, o trabalhador do campo. Tipo, o trabalhador do campo muitas vezes não usa protetor solar, porque imagina, o cara fica o dia todo exposto ao sol, né? E que sol que faz aqui no Brasil. E não é sempre que ele tem, sei lá, um EPI, né, um chapéu, uma blusa ali, e necessariamente ele não tem protetor solar. Então, assim, apesar de ser um câncer que a gente sabe mais ou menos como evitar, é muito difícil de evitar, né? Até porque protetor solar não é barato. Imagina um trabalhador do campo tendo que comprar e tipo assim, ele usa todo dia, então... Não, todo dia o tempo... Todo dia. Todo de dia, horas em horas, aliás. Todo dia o tempo todo. Imagina, né, assim, só me colocando na situação, né, tipo, imagina o cara tá lá trabalhando com todas as EPIs possíveis, então ele tem, sei lá, um chapéu ali, tem ali uma roupa de camisa comprida, tudo. Cara, tipo, aquele solão, esse cara vai suar rapidinho. Ele vai perder esse protetor solar muito rápido. E aí ele vai repor... Cara, o cara vai gastar um pote de protetor solar por dia, sabe? Se ele realmente usar como se deve. E o negócio não é barato. Não é. E não é toda a companhia que dá pro trabalhador rural isso daí. Esquece isso aí. Mas é essa a notícia, né? As simpáticas lagartixas. Aliás, é muito engraçado porque tem um relato dos pesquisadores quando foram ver isso daí, porque aparentemente eles não mexem muito. Não é um bicho tão comum assim de se usar em laboratório. Talvez possa começar a ser
Exatamente por isso. Se você tem uma propensão tão grande, talvez você possa testar remédios contra câncer de pele a partir disso, né? Você pode fazer testes melhores. Eu não sei o quão raro é esse tipo de lagartixa, não sei se esse bicho tá em risco de extinção ou nada, ou não, é um bicho comum, eu não sei. Não, eu acho que é mais questão de subespécie, é porque esse cara é criador, tem criador gigantesco, e isso daí que ele estava criando era subespécie, então se quiser produzir exatamente para esse negócio, ele faz. Já tá ali o esquema, aparentemente, né? Já sabe o caminho, né? E é mó engraçado o pesquisador falando, né? Que aquela cara que parece que tá sempre sorrindo, com aquele olhão esbugalhado, né? Muito simpático, o bichinho. Uhum. Que bom, né? Tá ajudando a gente. Não, é legal. Eu acho muito bacana essas pesquisas nesse tipo de áreas, nas áreas biológicas, e como elas podem se transferir para as áreas médicas, né? Tipo, é legal esse meio campo que eles fazem, bem montadinho. Podiam outras ciências interagirem tão bem quanto biologia e medicina se interagem, né? Podiam. É uma sub-área da outra, né? Então, é mais fácil, né? Bom, eu acho que é isso. Sim, eu acho que tá bom. A gente já teve um momento depressivo, teve um momento lagartixa. Espero que as pessoas tenham contado quantas vezes o Gabriel falou largatixa. Que é um negócio que eu não entendo, sinceramente. Qual a dificuldade que as pessoas têm de falar largatixa e iogurte? Lagartixa, você falou largatixa agora. Eu sei, não, então eu montei a frase errada. Eu queria dizer, tipo, como as pessoas têm dificuldade em falar lagartixa e iogurte e acabam falando largatixa e iogurte. Sei lá, alguém que estuda... Iogurte é foda, mano. Não é, iogurte é muito fácil, cara. Iogurte, você fala sem pensar. Não, eu tô falando, falar iogurte é foda. Iogurte é mais fácil do que iogurte. Sim. Do mesmo motivo, lagartixa é mais fácil que largatixa. Não acho. Largatixa e lagartixa é quase a mesma coisa. Iogurte também, Gabriel. É o mesmo. É que você não fica erro. pensando no como é que é na origem da palavra. Obviamente, lagartixa vem de lagarto. Então o R tá no lugar certo. Só que você tem uma palavra que é largar. E aí talvez a associação venha por aí. Tá, eu acho melhor a gente parar antes que algum fonoaudiólogo esteja escutando, esteja puto com a gente nesse momento. Do tipo, mano, vocês não sabem o que estão falando, né? Tá certo, então. Então até semana que vem? Até semana que vem. Nesse mesmo horário, nesse mesmo YouTube canal? Espero que sim. A menos que a gente brigue e saia e cada um monte o seu, né? Acontece. Falou! Até mais.